Um outro evangelho, não o evangelho de Jesus Cristo, tem sido pregado nos púlpitos de nosso Brasil. Este outro evangelho possui meias verdades que atrai até mesmo os cristãos verdadeiros, levando-os aos poucos a uma apostasia. Este outro evangelho tem como centro de suas mensagens o homem. Suas pregações ensinam que Deus existe para o homem, e não o homem para Deus. Ensinam que Jesus morreu na cruz para que elas tenham uma vida abundante e feliz neste mundo transitório. Mas Jesus disse aos seus discípulos: renunciem tudo e me sigam. Não ajuntem tesouros na terra. Este outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, tem propagado uma mensagem triunfalista e fascista, carregada de ódio e ambição maligna, ensinando que nós cristãos iremos mudar o mundo e que devemos tomar posse do poder espiritual e estatal, obrigando, através deste poder, outros a abraçarem a nossa fé e valores. Recentemente, tentaram impor a uma criança de 10 anos o peso de se tornar mãe de uma criança gerada pela violência sexual cometida a ela ao longo de 8 anos aproximadamente de sua vida. E o fizeram pautados em seu legalismo religioso, como faziam os fariseus. Estavam dispostos a sacrificar a vida de uma criança de 10 anos, quando Deus clama por misericórdia e não sacrifícios. Usam do nome de Jesus para imporem suas convicções goela abaixo de nossa sociedade, implantando uma ditadura cristã, quando a Bíblia afirma que os homens serão cada vez mais individualistas, egoístas, avarentos e inimigos de Deus. A Bíblia também nos ensina que o espírito do anticristo já opera neste mundo, preparando-o para a manifestação do mal e o cumprimento da palavra de Deus. O apóstolo João nos ensina a não nos apegarmos a este mundo, nem às coisas que este mundo pode nos oferecer. Existe um evangelho sendo pregado em nosso país que não é o evangelho de Jesus Cristo. Este outro evangelho é um evangelho corrompido e que tem produzido um cristianismo no Brasil corrompido, distorcido de sua verdade. Ser corrupto é quebrar ou adulterar leis, normas, valores morais, princípios éticos, com o fim de levar vantagem. No Brasil, chamamos a corrupção. Essa ação de quebrar ou adulterar algo para levar vantagem, de jeitinho brasileiro. Em nosso país, a corrupção tem sido normatizada. Jesus veio ao mundo para nos garantir, por meio de sua obra, nossa entrada no reino de Deus. E não uma vida bem-sucedida neste mundo presente em que vivemos. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que às vezes,
Digo novamente, às vezes, movido por sua compaixão, nos presenteia através do dom da cura, de operações de milagres, ou com alguma outra bênção celestial. Por sua compaixão, experimentamos neste tempo presente um pouco do céu. Mas Jesus não morreu para que experimentemos estas bênçãos por completo neste século presente. Portanto, viver na expectativa de desfrutar o paraíso aqui na terra é viver na mentira do evangelho corrompido. A corrupção não está só na política, não está só no mundo empresarial, também está nos púlpitos de nossas igrejas. Teologicamente, biblicamente, a corrupção não é fruto de uma sociedade corrupta. Não nos tornamos corruptos porque a sociedade é corrupta. A corrupção está intrínseca à nossa natureza. Ela faz parte da nossa natureza humana. Nós, seres humanos, é que tornamos qualquer modelo estrutural, governamental, em um modelo corrupto, pois somos corruptos por natureza. Nascemos com um coração corrupto, dominado pelo pecado. Se a corrupção não é fruto de um modelo social ou de uma sociedade constituída, mas se nasce em nossos corações, se ela é parte de nosso ser como indivíduos, como podemos vencer a corrupção? Considerando que a corrupção não é sistêmica, mas é pessoal, e está atrelada à nossa natureza humana caída. Ela só pode ser vencida através de uma total rendição ao senhorio de Jesus Cristo. Em outras palavras, ela só pode ser vencida com a conversão dos seres humanos a Jesus. Somente quem nasceu de novo e, consequentemente, recebeu o Espírito Santo de Deus, pode frear o pecado existente dentro de si. Vivendo dessa forma, não mais em busca de vantagens pessoais, mas trabalhando para que todos alcancem vantagens. Esse frear exige de nós, cristãos, esforço e disciplina espiritual para vivermos uma vida santificada, pois ainda vivemos presos à natureza pecaminosa e precisamos torná-la morta todos os dias de nossas vidas. De forma prática, a corrupção só será vencida se você não se deixar ser dominado pelo desejo de levar vantagem. Você precisa parar de furar fila, de fazer caixa 2, de levar o troco a mais para casa, de roubar o sinal de TVs pagas, de subornar e aceitar suborno, de comprar sem nota fiscal, de mentir na declaração do imposto de renda e outras muitas atitudes corruptas. O fim da corrupção começa em você. Faça a sua parte. Penso que não posso terminar esta mensagem sem responder algumas perguntas que considero relevante diante deste tema. Vou levantar 3 perguntas e eu tentarei ser objetivo em minhas respostas. Primeira pergunta: podemos ter esperança de que a corrupção no Brasil deixará de existir? Sabemos pela Bíblia que nem todos se converterão a Jesus Cristo. E aprendemos que a corrupção é parte de nossa natureza adâmica, caída. Portanto, precisamos ser
realistas com relação à corrupção. Ela sempre estará presente neste mundo, até que o reino de Jesus venha. Segunda pergunta: o que podemos fazer para frear a corrupção em nosso país, uma vez que ela sempre estará presente? Eu vou responder essa pergunta apresentando 4 passos, 4 propostas que considero necessárias para frearmos a corrupção no Brasil. O primeiro passo para frearmos a corrupção começa em nós. Como já afirmamos anteriormente, você cristão, e mesmo você que não é cristão, mas que deseja por fim a corrupção deste país, precisa fazer a sua parte. A corrupção termina em você. Não se deixe ser induzido por ela. Não passe ela adiante, não se associe a ela. O segundo passo para frearmos a corrupção é a criação de leis justas. Para isso, precisamos eleger pessoas que estejam engajadas neste objetivo. A lei de Moisés servia para conter o mal. As leis de nosso país, as leis de nosso município, têm esse fim. Elas são uma necessidade, devido ao fato de nós, seres humanos, termos uma natureza pecaminosa. O terceiro passo para frearmos a corrupção é fazer as leis serem cumpridas. Precisamos que as leis sejam para todos. Não adianta ter lei se elas não vigoram, se elas não são obedecidas. E precisamos fazer com que a lei seja para todas e cumpridas por todos, sem distinção de classe social, raça, religião, sexo ou qualquer outra coisa. As leis devem proteger todos os seres humanos igualmente, e não um grupo de seres humanos. O quarto passo para frearmos a corrupção é acabar com o foro privilegiado. O foro privilegiado visa proteger os políticos, quebrando o princípio bíblico de igualdade de todos os seres humanos. Diante de Deus, todos serão julgados e pesados na mesma balança. E assim deve ser em nosso mundo. Terceira pergunta: como devemos reagir diante as autoridades corruptas de nosso país? Infelizmente, em nossos dias, temos visto um comportamento nocivo e totalmente antibíblico por parte daqueles que se dizem cristãos no trato com as autoridades governamentais. É comum vermos nas redes sociais cristãos e até pastores xingando e fazendo uso de termos pesados para atacarem políticos e autoridades de nosso país. Nós, cristãos, devemos respeito a toda autoridade. Precisamos honrar todas as pessoas que foram colocadas sobre nós e orarmos por elas. Até mesmo nossos inimigos, disse Jesus, devem ser amados por nós. Devemos respeito, mesmo se não concordamos com suas posições e postura. O fato de respeitarmos as autoridades, de devermos a elas honra, não nos impede de contestá-las. Devemos, se necessário for, contestar nossas autoridades, mas com respeito. Não podemos usar a mídia para faltar com respeito às autoridades que estão acima de nós.
Não podemos desejar a ruína de nossas autoridades. Não devemos desejar o mal a ninguém, mas devemos orar por elas, se desejamos alcançar paz em nosso país. Assim diz a Bíblia. Não devemos nos silenciar diante dos erros. Precisamos ser profetas de nossos dias. Mas tudo deve ser feito com respeito, promovendo um diálogo e não uma discussão. Quero concluir apresentando 2 versos bíblicos, de muitos que existem na Bíblia, que dizem respeito à corrupção e a tudo que dissemos até aqui. E eu vou escolher um verso do Antigo Testamento e um do Novo Testamento para fechar esta mensagem. Deuteronômio, capítulo 16, do verso 18 ao 20. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Quero terminar orando com você. Deus eterno, nós clamamos a Ti que nos ajude. Nos ajude a vivermos neste mundo sem nos associarmos à corrupção. A corrupção, ela já está entranhada, amarrada à política, à vida administrativa, empresarial, em tantos órgãos, em tantas instituições de nosso país. Mas nós clamamos a Ti que nos ajude a não nos associarmos a ela. Nos ajude a ser sal e luz, Senhor. A vivermos aquilo que hoje falamos aqui, a começar em nós. Nos ajude, Deus, a não deixarmos que o desejo de levarmos vantagem em qualquer coisa venha nos dominar. Não queremos, desde as pequenas coisas, do estacionar o carro numa vaga que não nos é permitida, do furar uma fila, de nos apoderarmos de qualquer coisa que não nos foi dado o direito. Nós oramos para que sejamos cristãos, que façamos a diferença, para que não vejamos mais manchetes como essas, que hoje foram aqui mostradas. Deus, ajuda-nos a pregar o Evangelho comprometido com os valores morais e éticos da Tua palavra. A não sermos nós, cristãos, levados por este outro Evangelho. Este outro Evangelho que é corrompido, que parece verdadeiro, mas que nos distancia do Senhor e da Tua verdade. Nos ajude a discernir o que é o certo e o que é errado. Nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.